Terceiro episódio do ADCast, seja muito bem-vindo ao podcast do mercado imobiliário, e um podcast que traz para você assuntos interessantes do mercado imobiliário de Ariquemes, novidades, tendências e tudo aquilo que está acontecendo e que virá a acontecer na nossa cidade, que pode impactar na sua vida de forma positiva. Não posso deixar de agradecer os patrocinadores, sempre presentes, apoiando esse projeto. Casa do Eletricista, do meu amigo Daniel, a mais tradicional e a maior casa de material elétrico. Fortelux, meu amigo Anderson e a Miriam, ali na Avenida Jamari. Persianas, móveis e decoração, são com eles ali, uma loja enorme para te atender e te servir. Garbinato Despachante Imobiliário, minha amiga Marli, Gabriel, se você precisar fazer uma escritura, registrar, fazer algum desmembramento, um amembramento, qualquer assunto de despachante imobiliário é com Garbinato, nossa amiga Marli e Gabriel. E é isso. Hoje eu recebo a presença de um grande amigo, um advogado muito conceituado na nossa cidade, especialista em direito imobiliário, uma área que a gente trata todo dia e de muito interesse nosso. Arlindo Frade Neto, seja muito bem-vindo. Arlindo Frade é especialista no mercado imobiliário, especialista em direito imobiliário e holding patrimonial familiar. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto, saber um pouco da vida do Arlindo, saber um pouco das suas origens, da sua história e extrair o máximo de conhecimento que a gente puder, porque ele tem muito para nos ensinar. Arlindo, para quem não te conhece ainda, conta um pouco sobre você, como é que nasceu a tua trajetória do direito, mas também da sua vida, né? De onde que você veio, seu histórico familiar. Com certeza. Cássio, primeiro, obrigado pelo espaço, parabéns pelo podcast, tá muito bacana. Enfim, eu sou advogado aqui em Ariquemes há mais de 20 anos, vim de Curitiba para cá em 2006, me formei na Universidade de Direito de Curitiba, né? Uma faculdade antiga chamada hoje Unicuritiba, e vim para cá para trabalhar com meu avô, Dr. Edelcio Inocêncio, era uma referência muito grande aqui em Ariquemes como advogado, e especialista já naquela época em regularização imobiliária na área rural. Então eu me interessei, logo que eu cheguei aqui, eu não entendia nada disso, lá em Curitiba eu trabalhava com banco, era algo que eu não gostava muito, não era tão interessante do ponto de vista jurídico, você tem que bater meta, você está trabalhando para recuperação de crédito, e quando eu cheguei aqui eu me deparei com um universo totalmente diferente, né, do direito imobiliário, e aprendi muito com meu avô durante todos esses anos, e lá em 2011 ele veio a falecer, e aí eu tive que dar meus pulos, que nem diz o outro, né? A gente tem que se virar. E aí onde eu fui buscar especialização realmente no direito imobiliário, né? Buscar cursos de negócio imobiliário, direito imobiliário. Nessa época nós já atendíamos algumas construtoras, incorporadoras, né? O negócio imobiliário em si já era algo corriqueiro dentro do escritório, mas eu sentia ali aquela necessidade de me especializar. E foi isso que eu vim fazendo ao longo do tempo, trazendo esse conhecimento para dentro do meu escritório, para outros advogados que trabalham comigo, e hoje a gente atende grandes incorporadores, construtoras, imobiliárias da nossa cidade e de fora também, e com muita satisfação, com muito orgulho de trabalhar nessa área, né? Sim, a gente percebe o quanto que faz diferença, né, o seu trabalho, inclusive sou cliente do escritório, preciso muito desse cuidado, né, do direito imobiliário no nosso negócio. E às vezes a gente não encontra muitos advogados especialistas, né, com esse conhecimento vasto, né? É difícil. Na verdade, todo mundo acaba se deparando todo dia com o negócio imobiliário. Vamos dizer que aqui em Ariquemes, todo advogado já fez um contrato de compra e venda de imóveis, já fez um contrato de locação, mas daí é dizer que esse advogado sempre vai entender a fundo do mercado imobiliário, do negócio imobiliário, é um pouco diferente. Eu acredito que as tendências de mercado e especificidade do negócio demandam que o advogado tenha conhecimento e expertise no negócio e direito imobiliário propriamente dito. E aqui na nossa Rondônia, eu quero dizer, são poucos advogados que atuam nessa área. Alguns em Porto Velho, conhecimento em Vilhena também de um colega que é especialista, mas especialista mesmo são poucos, né? Então eu tenho a satisfação de ser de Ariquemes, hoje me considero ariquemense, apesar de ter vindo de Curitiba, e atuar nessa área, que é uma área muito satisfatória. Eu acho que o negócio imobiliário, ele movimenta quase boa parte dos negócios do país, e na nossa cidade é muito forte, muito pujante, né? Graças a Deus. Eu sou curioso, eu gosto muito desse tema, né? Me deparo com situações hoje, já falei sobre isso, diversos casos hoje do direito, acabei de falar com você aqui nos bastidores sobre um outro caso, e eu tenho muita curiosidade, eu acho um tema muito interessante, mas realmente são poucos que entendem como você entende, e é diferenciado isso, eu valorizo.
E quais as experiências que foram mais marcantes durante sua formação acadêmica? Então, quando eu estava na faculdade de Direito, eu fui fazer estágio logo no primeiro semestre na prefeitura de Pinhais. Pinhais é um município ali da região metropolitana de Curitiba, bem do lado de Curitiba, onde fica o autódromo, né? Onde fica o aeroporto, para quem às vezes não tem esse conhecimento. E aí eu morava ali e acabei arrumando um estágio na prefeitura de Pinhais. Uma amiga da minha mãe falou, olha, tem uma vaga de estágio na PGM. E aí eu entrei na faculdade do ano 2000 para 2001, né? No vestibular. E logo no primeiro semestre fui trabalhar na PGM lá e fui assessorar uma advogada que trabalhava com revisão de legislação. Essa advogada só trabalhava revisando a legislação do município. E o que acontece? Logo em 2002, o Alphaville, aliás, é o único Alphaville do estado, da região de Curitiba, quero dizer, da região da Grande Curitiba, veio se instalar em Pinhais. E o município não tinha legislação nenhuma para trazer aquilo. Existia e existe até hoje a Lei de Incorporação Imobiliária, que é lá de 1964, a Lei 4591, mas não havia uma legislação municipal para receber aquele empreendimento. Aquele ia ser tratado como o quê? Como loteamento fechado. Nós tínhamos legislação de condomínio horizontal, né? Não existia na época no Código Civil uma previsão do condomínio horizontal de lotes. Então, o município, obviamente, querendo receber aquele empreendimento, que é de renome nacional, acabou colocando os advogados, e aí ali eu me incluí, para trabalhar um projeto de lei que conseguisse receber condomínios e loteamentos no município naquela época. Então, não é o que existe hoje, a título de condomínio horizontal, mas na época se criou uma legislação municipal, e o Alphaville Graciosa é um grande sucesso lá na época. E ali foi o meu primeiro contato com um empreendimento, um grande empreendimento, né, tratando tanto com o lado do incorporador, quanto pelo município, e já me despertou um interesse muito grande, né? E aí, como eu disse, depois disso acabei me afastando para trabalhar com direito bancário, e quando vim para Rondônia em 2006, para Ariquemes, me deparei de novo com muito direito imobiliário, contratos, negócios, o agrário, e é isso que hoje eu faço e faço com muito orgulho. Essa experiência, então, te marcou e definiu, né, o teu segmento, né, a tua especialidade. Bacana. E, para quem não sabe, Arlindo é advogado especialista, mas ele tem um escritório, né? Arlindo Frari Neto associado. Advogados associados. Advogados associados, né? É um corpo jurídico bem competente, com vários advogados, conheço alguns lá, inclusive o Marcos, um grande amigo nosso. E cliente nosso também, somos cliente mútuo, né? Sou cliente do Arlindo, ele é cliente nosso também, ali na PQA, ali no PQA Center, para quem não conhece, na Alameda PQA. E como é que foi esse processo de consolidar esse escritório, Arlindo? Então, aí, como eu te disse, eu vim para cá em 2006 e até 2011 fiquei trabalhando com meu avô, que é o Dr. Edelcio Inocêncio. Hoje ele, né, dá o nome, o Fórum de Ariquemes, é um advogado, foi juiz aqui, magistrado e advogado durante muito tempo. E com o falecimento dele em 2011, eu fui criar o meu escritório. E aí eu senti essa necessidade, Acácio, de ter uma especialidade mesmo, né? Então, como eu já entendia do negócio de incorporação, de loteamento, era algo que a gente participava já pela OAB, fui vice-presidente e secretário-geral da OAB, da parte política, do direito urbanístico, né, de vários debates e palestras do direito urbanístico. Eu achei que aquele momento era um momento de eu me especializar. Acabei fazendo uma especialização na fundação do Ministério Público, inclusive, uma LLM em Direito e Negócios Imobiliários, Direito Imobiliário e Negócios Imobiliários. Daí passamos a tratar ali de toda essa parte de fundo, principalmente incorporação imobiliária, condomínios, né, convenção de condomínio, regimento. E aí é onde a gente começa a ter um pouco mais de clareza em relação ao que o negócio jurídico precisa para ser seguro no direito imobiliário, né? Hoje é muito fácil você achar contratos, pedir para o ChatGPT, para uma inteligência artificial fazer um contrato para você, mas existem meandres ali que é só a prática mesmo da advocacia imobiliária que vai conseguir trazer. Né, são muitos segredinhos ali que o que a gente busca dentro do direito imobiliário é o quê? Traduzir risco em segurança. A gente transformar qualquer risco que o cliente possa ter em segurança. Então, aí, de 2011 para frente, a gente vem trabalhando, claro, em outras áreas também, como você colocou, mas especialmente eu gosto muito de trabalhar com as incorporadoras, construtoras e com o cliente em si, pessoa física também, na compra e venda de imóvel e regularização de imóveis em geral, né? Bacana. E como é que você enxerga o mercado imobiliário de Ariquemes? Você que está sempre acompanhando, você também sabe dizer tudo. Bom, quem sabe é você, né? Que hoje é o maior imobiliário, com certeza mais pujante. A gente tem orgulho de atuar junto com você, né, no escritório. Mas especialmente a Ariquemes, a gente vive, né, pessoal, uma crise do agronegócio, isso a gente não pode esconder. O Brasil vive uma instabilidade política, administrativa grande. E isso traz uma insegurança financeira e muitas vezes jurídica em alguns negócios. Mas aqui o que eu sinto é que o negócio imobiliário continua aquecido.
A gente sabe que nesse primeiro semestre de 2025, o próprio imóvel residencial não se desvalorizou a nível de Brasil, está valorizado, tem lá no FIPZAP, quem quiser procurar, vai estar valorizado o negócio, e nós temos visto com muita frequência grandes empresas procurando Ariquemes para investir. Então, o cenário é muito positivo, eu vejo um cenário a longo, médio e longo prazo muito positivo para Ariquemes. Acho que nós evoluímos muito em termos de política pública municipal, em relação a conciliar esses empreendimentos, o interesse do investidor. A gente tem que ter a política pública, mas também tem que entender o interesse privado, né? Tempo custa dinheiro, então a gente tem que otimizar os processos dentro do nosso município, mas hoje eu vejo muita gente procurando para investir. Isso me deixa feliz porque tem mais trabalho para a gente no mercado, né? Sim. A Mazzutti teve aqui, fala Mazzutti, né? A Giane e o Márcio Mazzutti estiveram aqui na última entrevista e elogiaram muito a prefeitura nas duas gestões, tanto de Thiago Flores quanto da Carla Redano, porque eles não tiveram dificuldade em aprovar seus projetos e entenderam que foram bem tratados e conseguiram, inclusive, né, empreender com os dois empreendimentos aqui. Já está um terceiro aí já estudando, então sendo bem atendido. Então, a gente passou alguns momentos ruins na prefeitura, alguns momentos difíceis, né? Sim. E realmente, ultimamente, está um pouco mais fácil, pelo menos esse lado. Eu não quero dizer que não há mazelas. Sempre tem as mazelas no município, né? Normal. Mas pelo menos esse lado do empreendedor, como você falou, de dar esse apoio para que tenha essa pujança no mercado imobiliário, está acontecendo, né? Tem acontecido. Na verdade, assim, eu posso dizer que eu contribuí um pouquinho. Lá atrás, no ano de 2016, não havia legislação municipal, como eu acabei de contar, lá do Alphaville, lá no município de Pinhais, não existia em Ariquemes uma lei para você aprovar condomínio horizontal. Hoje nós temos diversos condomínios horizontais. Na época, esses condomínios anteriores a essa lei, eles eram aprovados como? Como loteamento fechado, o que a lei depois veio denominar de loteamento de acesso controlado. Então, nós temos aqui em Ariquemes essa figura jurídica em alguns condomínios, né, popularmente conhecidos, mas de 2016 para frente, nós tivemos a lei do condomínio horizontal. Então, nós conseguimos normatizar de uma forma mais clara, por exemplo, esse tipo de incorporação imobiliária, que é muito importante para o nosso município, assim como a verticalização. Você vai lembrar bem que havia um impedimento de verticalização e isso não trazia desenvolvimento algum para o município. Então, simplesmente a gente derrubando, né, um inciso da lei que não fazia sentido, você consegue trazer uma incorporação imobiliária que vai trazer renda, emprego, riqueza para a nossa cidade. A lei de condomínio, por exemplo, a gente contribuiu, houve alterações dentro do município, mas tornou um pouco mais claro o caminho do incorporador, do empresário que quer investir. Quando o empresário quer investir, o que ele vai procurar? Se ele tiver um corpo jurídico, olha, qual que é a legislação desse município? O que eu preciso para conseguir investir aqui? Então, a gente tendo essa legislação mais clara, e aí a gente pode dizer que contribui um pouco, vai trazer mais investimento para a nossa cidade. E como eu disse, eu estou muito feliz com o mercado imobiliário, porque diante dessas circunstâncias de crise que andam no dia a dia, o mercado imobiliário continua forte, né? Eu não posso reclamar, não tenho os números para poder passar, porque ainda estamos construindo ele nesse mês, mas hoje eu estava comentando o quanto está pujante a locação, meu departamento de locação, o quanto está pujante, quantos imóveis a gente tem alugado essa semana. Estamos aí com 2 empreendimentos, né? O loteamento, Cidade Jardim, e mais o Ibis, um novo hotel que tem na cidade de Ariquemes agora, se você não sabe, vai saber em breve, já vai saber por esse podcast, mas deve ter sido contactado pelos nossos corretores, pelo nosso corpo de vendas, de um novo empreendimento, o Ibis Plaza Ariquemes, mas e os demais mercados também, muito pujante, Minha Casa Minha Vida. Não posso reclamar do mercado imobiliário em Ariquemes, contrariando algumas ondas pessimistas, né? Sim. Em função do que está vivendo o Brasil. A gente sabe disso, né? É verdade. Eu acho que em tendência de direito imobiliário, aqui vamos separar entre negócio imobiliário de compra e venda, a incorporação do Minha Casa Minha Vida, hoje a gente tem notado muitos interessados em investir em condomínios de casas para entrar no Minha Casa Minha Vida, naquela faixa do 1, do 2 ou do 3. Hoje nós temos muitos negócios em casas individuais, mas condomínios com o segurança, que é o que hoje se busca. A tendência é segurança, lazer, né? E aí, independente do nível social, do nível do imóvel, isso é algo que está se consolidando. Tenho visto as empresas buscarem nesse sentido. Em relação à locação, e já é uma realidade, né? Eu fiz, acho que recentemente, 2 contratos build-to-suit. Então, para o pessoal que não sabe o que é o contrato build-to-suit, Cássio, vou fazer uma explicação breve. O build-to-suit é um contrato em que uma empresa, ao invés de comprar um imóvel, né, para fazer o seu comércio, enfim, a sua atividade, ela contrata com o locador
uma construção específica. Então, vamos dar um exemplo aqui de um hospital, que é algo muito específico. Então, eu quero abrir um hospital, uma clínica, o Acácio tem um imóvel, eu vou lá e digo, olha, Acácio, eu quero construir esse hospital, mas eu não quero comprar o teu imóvel. Você vai construir com o seu dinheiro e você vai alugar para mim, né? E qual é a vantagem do locador nesse caso, que ele vai estar fazendo um investimento especialmente para um imóvel específico? É que ele vai ter uma alocação de longo prazo, aí há 30 anos. Arlindo, mas isso está previsto onde? Está lá, na lei do inquilinato, na lei de locações. É uma figura nova, é muito comum já nos grandes centros, e nós estamos vendo isso acontecer em Eric Keymes agora. Existem diversos comércios aí, pessoal, que vocês estão vendo na rua, que são contratos build-to-suit. Pessoas que locaram, construindo, e têm contratos garantidos por longo prazo. E se o locatário, por exemplo, resolver rescindir o contrato, ele é obrigado a devolver o valor todo investido na obra e mais todos os meses de aluguel até o final da locação. Jurídica, né? Então, o build-to-suit hoje é uma tendência, Eric Keymes? É uma tendência no nosso estado, eu te falo mais. Essa tendência, inclusive, no interior. Eu estou com um BTS, né? O build-to-suit, o pessoal abrevia por BTS. Estou com BTS no interior de Rondônia, não posso falar ainda por questão de segredo comercial. E fui contactado por uma empresa e eu estou localizando um imóvel no centro de Eric Keymes para um BTS também, que precisa de um terreno de 1.200 metros quadrados. Já até localizei, estou trabalhando já esse BTS. E é aquilo que você falou, é uma realidade não só para Eric Keymes, mas inclusive para o interior. No interior. Eu estou com um BTS para uma agência bancária no interior, muito que está rodando, né, na fase de contratação. E eu tenho visto cada vez mais grandes empresas procurando Eric Keymes. A gente sabe, porque nos bastidores, a gente conversa muito a respeito, né, Arlindo? Trocamos ideia sobre os empreendedores que estão vindo para a cidade. Nós sabemos quem está vindo para cá. Um procura o Arlindo, outro me procura, a gente troca ideia e a gente tem o termômetro exato de tudo que está acontecendo em Eric Keymes. Nós temos esse termômetro. Nós sabemos tudo que está acontecendo. E é por isso que a gente pode dizer, você que tem imóvel, fique tranquilo e fique feliz, que tem muita coisa boa vindo por aí. Tem muita coisa boa. Eric Keymes é bebezinho ainda, né? No mercado imobiliário tem muita coisa acontecendo. Inclusive, a título de ideia, e é algo que também vai começar a se tornar realidade, na minha opinião, na minha humilde opinião, são os coworkings, né? Hoje nós temos aí muitos profissionais liberais, eu sou advogado, eu vejo a Jovem Advocacia, vejo outros profissionais liberais, muitas vezes até empresas do agro que não precisam de galpão, de depósito, que podem ter escritórios, e aí o coworking ele acaba sendo uma figura mista, né? Você vai construir ali um imóvel, você vai prestar o serviço, e aí tem essa combinação jurídica mista, de você prestar o serviço. Você vai colocar uma secretária, o administrativo, você vai dar a limpeza e a pessoa vai alugar aquele espaço por um indeterminado período ou por prazo determinado. E aí você pode, dentro do coworking, isso acontece muito fora também, Acácio, e eu acho que aqui já está na hora de também virar uma realidade de diferentes espaços. Então, uma empresa, dentro desse meu prédio, eu vou entregar para ela um espaço maior, porque ela precisa, e um profissional liberal precisa de um espaço menor. Então, é uma tendência de mercado também. É interessante que as pessoas daqui comecem a refletir sobre isso, porque você consegue manter o imóvel locado por mais tempo. Muitas das vezes, exceto, por exemplo, o build-to-suit, que a gente diz que é um contrato longo, as locações acabam sendo curtas, elas acabam sendo dinâmicas, né? E dentro do coworking você acaba alugando o teu imóvel ali, agregando alguns outros serviços, ganhando um pouco em cima daquilo e ainda sempre mantendo locado aqueles espaços. Hoje é uma tendência também de mercado. Né? Tem muita opção de negócio imobiliário, né? O coworking é um deles, condomínios também, logístico, né? De barracão, logístico também, também. É um mercado muito interessante também, que ninguém explorou aqui ainda. Tá certo que Porto Velho tem mais demanda por conta de porto, etc e tal, né? Mas é possível também. Agora, esse próprio modelo agora do Ibis também é um modelo muito interessante, né? Onde você compra uma unidade de apartamento escriturado, registrado no seu nome e se associa ao Ibis e tem uma rentabilidade mensal sem ter cuidado do imóvel, sem ter preocupação com depreciação, sem ter preocupação com deterioração do imóvel, com recebimento, né? Na verdade, é um pouco melhor de rentabilidade, Arlindo, um pouco melhor que o aluguel convencional, um pouco inferior ao aluguel do Airbnb, que também é outra realidade que está bem bacana aqui, né? Agora na exposição, então, teve lá em cima, né? A alocação por temporada, né? O Airbnb, a única coisa que nos preocupa um pouco no Airbnb, e a Eric Keymes é novo isso, né? Na verdade, no Brasil inteiro, é a reforma tributária. Até então, não se paga tributo na alocação por temporada por site. Airbnb,
booking, etc. E com a reforma vai ter essa tributação. O que torna muito interessante esse negócio, por exemplo, do IBIS, né? Porque não vai se caracterizar dessa forma. É um outro contrato, né? A alocação por temporada na reforma, não que ela vá se tornar inviável, longe disso. Só as pessoas têm que se adaptar a essa nova realidade, porque até então a gente não tem essa tributação, e com a reforma que está prestes a ser aprovada, talvez venha a incidir o IVS, CBS sobre esse tipo de contrato. Claro que isso ainda está em discussão no Congresso Nacional, mas hoje no texto é uma realidade. Então, a gente não tem tantos clientes assim que têm um Airbnb aqui, mas aqueles que têm vão conseguir se adaptar, mas tem que se atentar muito para essa outra realidade, por exemplo, do hotel e outras formas de investimento no negócio imobiliário. Nós não temos essa operação de oferta aqui, mas muitos daqui que tem nos grandes centros, né? Em Curitiba, em São Paulo, eu conheço muitos, né? É verdade. Em Santa Catarina, fora né? daqui. Que investe fora daqui, né? Aí essa modalidade do IBIS é uma modalidade diferente, porque você não vai receber um aluguel, você vai receber dividendo, distribuição de lucro da empresa, porque você é sócio do IBIS, e o IBIS vai ter a rentabilidade bruta, daí o lucro bruto vai descontar toda a despesa operacional, que inclusive os impostos, taxa de fundo de reserva, fundo de marketing, a taxa do IBIS, né? E todas as demais despesas operacionais de um hotel, e depois vai distribuir o lucro líquido para os sócios livres de imposto de renda até que o papai Lula deseja, ou taxade, né? Tomara que não. Tomara que não, mas graças a Deus, distribuição de lucro é livre de imposto, você pode... E fora que a rede já é conhecida, já está investindo muito no Estado, não só a Eric Emes, e é consolidada, na verdade é um investimento sem erro, né? É só uma questão de tempo até ele dar o retorno à construção do hotel, que vai ser sucesso, isso é sem dúvida. Inclusive me surpreendi o quão forte é a marca IBIS, quando a gente vai falar não tem dificuldade de vender, de explicar, todo mundo conhece, né? E para você que não sabe, Porto Velho, Ariquemes de Paraná, Cacoal e Vilhena vão receber IBIS, além de várias outras cidades do Mato Grosso. Eles mapearam a rota do agro e estão de olho em Rondônia, inclusive Ariquemes. Muita gente de olho em Rondônia e Ariquemes, né? Rondônia está crescendo a passos largos. Eu até achei o Instagram já lá do IBIS Ariquemes, já até tem. Já tem. Já pode seguir. Nós já vendemos uma quantidade expressiva de unidades, temos outras várias reservadas em fase de contratação. E se você que estiver assistindo esse podcast ainda tiver a oportunidade de comprar uma unidade, eu não sei, né? Tá tão rápido, meus corretores estão vendendo tão rápido que talvez você não tenha a oportunidade, mas fale com um de nossos corretores. Arlindo, como é que o advogado pode ser um aliado, um parceiro do construtor, do incorporador, do corretor? Pois é, como eu disse, o advogado hoje do direito imobiliário, ele não simplesmente elabora documentos, ele não está aqui só para dar consultoria jurídica, ele tem que participar do mercado imobiliário em si. Sem essa participação, fica difícil de você se inteirar do negócio e trazer a segurança jurídica necessária. E aí, a gente lá no escritório, como eu disse, a gente tem procedimentos de due diligence, que são procedimentos muito rigorosos. Eu quero dizer, antes de fazer qualquer negócio imobiliário, desde uma compra e venda mesmo, simples, né? Eu costumo dizer, pessoal, e tomem cuidado com isso, tá? Não é que o advogado está querendo vender, não, mas é aquela situação de sempre. Vou fazer um contrato de imóvel, eu conheço a pessoa, vou fazer um contratinho ali no despachante, num contador, que eu respeito todos os contadores, tenho muitos amigos, mas a especificidade, muitas das vezes, do contrato, ela vai caber sempre ao advogado. Então, toda vez que a gente se depara com um problema jurídico que vai parar nas portas do judiciário, é o quê? Um contrato mal feito. E aí tem muito advogado ainda assim que não conhece tanto dessa área, acaba cometendo alguns erros. Isso é normal, isso não é demérito a ninguém. Então, assim, o contrato, especialmente, ele tem que ser muito bem feito, ele tem que ter solidez. Aí o advogado já pode estar auxiliando o cliente nisso, mas não só nos contratos, principalmente nas diligências. Isso é o que a gente chama de due diligence, né? São as diligências prévias, onde eu vou buscar, por exemplo, um cliente do Acácio vai vender um imóvel. Eu vou buscar processos judiciais em nome do comprador, do vendedor no Brasil inteiro. Nós temos sistemas que vão dizer se aquele comprador e vendedor ele está protestado, se ele tem alguma dívida que possa vir a recair sobre aquele imóvel. Pois nós vamos ao registro de imóveis, verificar se naquele registro de imóveis, tratando do imóvel urbano, tirar todas as certidões dentro do município. Se for o caso, uma certidão vintenária. Se for um imóvel rural, a gente vai lançar todos os sistemas, PROD, sistemas ambientais, para verificar se aquele imóvel apresenta conformidade ambiental. E é que eu digo, a grande importância do trabalho, essa solidez para a gente reduzir o risco, ela vem antes. E é isso, claro, vai ter sempre um custo agregado ao serviço do advogado, mas é importante sempre, pessoal, ainda mais quando se tratar
de negócios importantes, e todo negócio imobiliário para mim é importante, né? A gente sempre está comprando para investir ou para morar, é o futuro nosso, dos nossos filhos, que a gente tome esses cuidados. E o advogado especialista nessa área vai ser importante sim, para fazer essas diligências, para elaborar um contrato seguro e sólido, que em qualquer caso de inadimplemento, descumprimento, se resolva, muitas das vezes sem até precisar do Poder Judiciário. O problema, Arlindo, que eu vejo um pouco é que o mercado imobiliário é apressado demais, não tem a paciência. Os empreendedores, muitos empreendedores, não são todos, é claro, tem muitas exceções, mas muitos não dão valor para esse momento delicado de você fazer uma diligência de uma operação imobiliária, de um negócio qualquer que seja. A gente não abre mão. Na AD Imóveis, nós não abrimos mão de verificar tudo, e por isso que a gente se alia aos melhores profissionais, que eu cito, no caso, Arlindo e todo o seu corpo jurídico, porque esse é um detalhe muito importante, não podemos negligenciar. Inclusive hoje, aquele caso que nós tratamos mais cedo no grupo, ou não sei se foi hoje ou ontem, hoje eu acabei declinando, chamei o pessoal, expliquei, olha, a situação é essa e não podemos fazer negócio porque, infelizmente, aqui não tem segurança jurídica. E aí, em alguns outros casos, os vendedores pressionam, vamos acelerar, assina o contrato, porque pensa primeiro na venda, e não é só a venda. Tem que ter a legalidade, tem que ter preocupação com a documentação. Hoje eu deixei de fazer o negócio porque não é saudável, né? E, naturalmente, fui assessorado por um corpo jurídico, e isso é muito importante. Não adianta só vender, tem que ter segurança jurídica, e é isso que nos mantém no mercado. Eu estou há 23 anos no mercado. Exatamente, e mais a empresa é por isso, porque tem solidez. Você não adianta fazer um negócio correndo, com pressa, negligenciar essa etapa de ter uma assessoria jurídica. Exatamente. E depois tem um problema. Você tem que vender soluções, você tem que vender os sonhos sem o problema. Sem o não problema. Adianta simplesmente vender. E aí é aquilo, a advocacia, o advogado, o assessor, o consultor, ele tem que ser objetivo. Olha, aqui dá para fazer, se a gente colocar uma cláusula dessa, a gente instruir dessa forma, se houver uma concordância, mas tem situações que são objetivas, né? E aí, dentro dessas diligências que direto vocês nos solicitam, e tem que ser assim, todo imobiliário tem que ser assim, e muitas das vezes a gente vê imobiliários que vêm nos contratar, não, faz um modelo de contrato para mim. Tudo bem, eu posso até fazer, mas tudo muda, nenhum negócio é igual ao outro, você sabe disso. Amanhã você vai ter um cliente que é de um jeito, o negócio é de outro, e eu vou ter que adaptar o teu contrato. E daí a importância de você estar na frente, na vanguarda, já com o escritório, que vai alterar ali em tempo real aquilo que você precisa. E não muitas das vezes, não tirando o mérito de ninguém, uma pessoa que está ali no administrativo, que não vai entender daquela área jurídica, vai ter a prática, mas não vai entender o conceito jurídico em si que está envolvido ali, né? Então a gente precisa sim, e eu aconselho isso a todo mundo, gente, não é sempre investimento, tá? Colocar segurança jurídica em negócio é investimento, é evitar prejuízo no futuro. Então, por favor, prestem atenção nisso. Não precisa ser o que o Arlindo está dizendo, mas é o que é a realidade de todo dia que a gente vê por aí. Eu vou falar de um assunto interessante agora, que é sobre incorporação imobiliária, e lembrar que dia 25 de setembro nós teremos um evento voltado para construtores, corretores, incorporadores, arquitetos, engenheiros e todos aqueles que de forma direta ou indireta trabalham no mercado imobiliário, que é o Fórum Imobiliário com o Incorpora Ação 2025. Teremos a presença de um grande amigo de Porto Velho, Flávio Ribeiro, corretor de imóveis, entusiasta do mercado, empreendedor, que vai trazer uma palestra. E a palestra principal de Caio Lobo, Arlindo, inclusive, é um parceiro também, apoiador desse evento, que vai falar sobre incorporação para a gente destravar o mercado imobiliário de Ariquemes, porque o que nós temos visto nos bastidores é que empresas de fora têm que vir para Ariquemes para acontecer uma incorporação imobiliária de Minha Casa Minha Vida, de um condomínio, né? Como o exemplo da Mazut, que embora seja do Estado, mas contribuiu e muito contribui, né? Entre outras empresas que estão vindo para cá somar, mas a gente pode também criar prato da casa. A gente tem grandes construtoras aqui, incorporadores, que podem também fazer uma incorporação imobiliária de 20 casas, 15 casas, 30 casas, um condomínio horizontal. Agora a gente tem, inclusive, a lei, né, que permite fazer condomínio horizontal de terrenos apenas com 250 metros quadrados, que acho que ninguém sabe disso, pouca gente sabe. Tem vários terrenos na cidade que têm esse potencial, essa vocação, e ninguém enxergou isso ainda. Mas é um pouco de falta de conhecimento, de buscar assessoria jurídica, de buscar assessoria técnica para poder fazer a incorporação, um estudo de viabilidade. Eu queria perguntar para você, Arlindo, de forma simples e prática, o que é uma incorporação imobiliária, para o pessoal entender? Definição simples de incorporação imobiliária é você desenvolver um projeto, construir e vender unidades autônomas. Né? Se eu fizer um prédio e vender ele inteiro, eu não estou incorporando. Eu estou incorporando quando eu desenvolvo num terreno um projeto, construo e vendo unidades autônomas. Quais unidades autônomas? Casas,
sobrados, terrenos individuais, a partir de uma construção de uma incorporação. Esse é o conceito que a Lei 4591 traz de incorporação imobiliária e é o conceito em geral disso, né? E a incorporação, Cássio, é importante a gente explicar para o pessoal, porque muita gente confunde, né? O que é incorporação imobiliária, o que é loteamento. A incorporação imobiliária sempre vai estar girando em torno de empreendimentos que vão ser privados, né? Acabou aquilo, é um prédio que a Mazut fez, é uma incorporação imobiliária. Um loteamento é uma forma de parcelamento do solo. Um condomínio horizontal, fechado, em que as pessoas ali dentro vão morar, vão gerir seus negócios, é uma forma de incorporação. Qual o produto ali? Um terreno que está sendo aquela unidade vai ser construído pela própria pessoa. Minha Casa Minha Vida com 100, 120 casas, o produto é aquela casa, aquela unidade autônoma que está sendo ali vendida. Então esse é o conceito de incorporação imobiliária. A incorporação imobiliária, ela tem muitas vantagens dentro, né, já entrando aqui no assunto, e se você tiver alguma outra pergunta, você pode me interromper, mas a incorporação tem muitas vantagens, primeiro, do ponto de vista tributário, né? A gente tem um regime especial de tributação chamado RET, que para loteamento, por exemplo, não existe, né? E para quem? Para quem dentro da incorporação imobiliária possui patrimônio de afetação. Então vamos lá, o que é patrimônio de afetação, Arlindo? Não estou entendendo nada. Eu estou fazendo um empreendimento e eu posso vender ele na planta, né? Você sabe disso, você pode vender um prédio na planta, eu posso vender um condomínio na planta, e o incorporador ele faz isso como forma de captar investimento também, fora o dinheiro que ele vai investir para ir construindo, para ir edificando aquele empreendimento. E o patrimônio de afetação, ele é uma conta separada, onde uma parte do dinheiro recebido ele vai ser destinado toda à construção. O patrimônio de afetação traz segurança para o adquirente. Ó, eu estou comprando aquilo na planta, será que o cara vai conseguir me entregar? Não, esse cara vai me entregar, porque eu estou vendo aqui na conta do patrimônio de afetação que tem dinheiro. E com o patrimônio de afetação, o incorporador, trazendo essa segurança, e o objetivo desse instituto é realmente evitar fraude, evitar aqueles prédios da Incol lá atrás que aconteceu, e é basicamente isso, vai trazer a possibilidade de eu vender com um imposto mais barato, através de um regime especial de tributação que eu vou aderir na Receita Federal para os empreendimentos que comportem. Então, o terrenista, você aqui em Ariquemes, que muitas vezes está pensando em vender um grande terreno, você pode pensar hoje em fazer uma parceria imobiliária para incorporação. Você tem centenas de incorporadoras que querem fazer essa parceria com você. E não tenha dúvida alguma, e aí tratando já da parte negocial, que as imobiliárias vão demonstrar, a incorporação vai demonstrar para você que vender vai ser muito pior do que você incorporar em parceria. Você vai ganhar muito mais no longo prazo incorporando do que vendendo o imóvel, né? Principalmente para aqueles que têm esse potencial. Claro, nem todos os imóveis vão se adequar. Mas é muito importante que as pessoas saibam essa possibilidade. E aí, para a gente formalizar isso, a gente inicia com um termo de parceria, geralmente, né? E depois uma sociedade de propósito específico. Ou seja, é criada uma empresa que vai ser feita só para vender aquele empreendimento e vai ter uma conta, vai ter uma prestação de contas. Olha, o meu dinheiro é esse, o seu dinheiro é esse, o meu percentual de quem entrou com o terreno é X, o de quem investiu do incorporador é Y. É um negócio muito claro. E se muito bem feito, além de trazer retorno financeiro, traz muita segurança jurídica. Então, é isso que muitas pessoas não entendem, e a gente viu essa realidade com a Mazut, né? A Mazut veio para Ariquemes, fez o diferencial, trabalhou dentro da norma, com patrimônio de afetação, com incorporação registrada certinho, com parceria com a Caixa, com venda na planta, né? Trabalhando dentro da forma legal, como manda o figurino, e dá resultado, é possível fazer. Agora, às vezes, a gente tem dificuldade de explicar isso, né? Porque a gente vê todo dia venda na planta, venda na planta, venda na planta. Venda na planta sem incorporação imobiliária, tá errado. Assistam o Caio Lobo, que ele é muito bom, e é o que eu digo, é vantagem para os dois lados. Você vai multiplicar o investimento do seu imóvel sendo terrenista e recebendo um percentual. E de outro lado, você trabalhando com empresas sólidas, e você, a AD Imóveis, por exemplo, até hoje só trouxe empresa boa para cá, não conheço nenhum caso de ninguém que tenha dado errado. O que acontece? Você vai lucrar muito mais a longo prazo, né? E a gente tem muitos potenciais imóveis aqui em Ariquemes ainda para incorporação e para empreendimento. Tanto terreno quanto construtores possíveis de fazer isso, né? Então fiquem atentos, pessoal. Tem muita vantagem nesse meio. Quem puder assistir, participar do fórum é muito importante. Mas tanto o Acaso quanto eu, a gente fica sempre à disposição para esclarecer dúvida aí, né, nesse sentido. E não há dúvida alguma que já é um modelo lá nos grandes centros há muito tempo. A incorporação, o terrenista hoje sabe que ele está tendo vantagem sempre, né? Então a gente ainda não tem essa realidade aqui em Ariquemes ou às vezes no estado de Rondônia, mas está se tornando realidade. Aos poucos tem se consolidado, né? Uma coisa que eu entendo é que falta o conhecimento e aí você fica travado como empreendedor porque não sabe como explorar. Você tem um terreno, você tem uma construtora
e você quer montar um grande empreendimento e você se trava porque você não tem o conhecimento. Aí tem que fazer como a Mazut faz, como os grandes empreendedores fazem. Contrate os melhores profissionais. Se cerque dos melhores profissionais, como um escritório de advocacia que é líder no mercado imobiliário, especialista no mercado imobiliário, como uma imobiliária que tem todo o know-how para te dar assessoria na venda, né, e te indicar um caminho mercadológico, como pode fazer para vender esses imóveis. Contrata uma empresa especializada em estudo de viabilidade, ou mesmo o escritório do Arlindo, que também sabe fazer estudo de viabilidade, né? Então, são cuidados jurídicos que você tem que ter aí. Quando chega no momento que você não tem esse conhecimento, você trava. Exatamente. Né? Então, quer dizer, busca um profissional, as pessoas elas podem achar complexo, mas no final o negócio ele é relativamente simples, ele demanda cuidados, e aí você sim precisa de profissionais específicos nessa área. Tanto aqueles que vão vender, o estudo de viabilidade, por exemplo, depende das imobiliárias dizerem, olha, isso aqui vende, isso não vende. O estudo jurídico depende do escritório de advocacia fazer as diligências e dizer, olha, esse imóvel ele atende, é isso que vocês querem. Esse produto que a imobiliária diz que vende, ele pode ser feito nesse local? Ele é viável do ponto de vista econômico e jurídico? Viabilidade econômica tem profissionais que fazem, mas a gente tem trabalho em parceria com vários e é muito importante. Às vezes você está travado com um negócio que você não sabe o que fazer e está aí às portas muitos negócios. Né? Toda essa insegurança vai embora por conta disso. Né, do profissional que você tem, que te dá toda a clareza do que você pode fazer. Né? Exatamente. Eu tenho aqui alguns terrenos, inclusive, excelente. Estou tentando, inclusive, fazer uma parceria de empreendimento. Tenho investidores para fazer a parceria. E muitas vezes a gente se depara com clientes que não querem fazer. Agora eu estou falando do terrenista, tá? Eu não quero fazer a parceria, eu quero vender e pegar o dinheiro. É muito melhor fazer a parceria, porque você recebe muito mais. Você tem uma carteira de recebimento. Vamos dizer aí, você tem um terreno e uma grande construtora quer fazer um condomínio, um loteamento, e você quer só vender a sua área, não concorda em fazer parceria. As grandes empresas hoje, as grandes loteadoras, não querem mais dispor de dinheiro, não querem mais ter exposição de caixa para comprar o imóvel, comprar o terreno. É inviável. Ela quer ter o dinheiro para fazer a obra e você se torna um sócio do empreendimento, um parceiro do empreendimento, cedendo seu terreno para que ela faça o empreendimento. É muito mais viável do ponto de vista financeiro e é muito mais viável de acontecer. Se você ficar travando que você quer só receber o dinheiro para vender a área, não vai acontecer. Exatamente. Então, e é uma coisa que acontece, dá para você ter assessoria. Inclusive, eu estou com um caso que, Arlindo, eu preciso da tua ajuda, orienta aqui o pessoal, porque eu sei que é possível, fazendo dentro da legalidade, mas o cliente não entende isso. A gente chega lá no escritório, olha, é legal, dá para fazer, esse é um instrumento jurídico, você vai ganhar mais dinheiro, essa clareza, e o negócio anda, né? Exatamente. Então é importante ter os melhores ao seu lado. Na verdade, o terrenista ele acaba não tendo risco nessas operações, né? Ele só tem vantagens. Muitas vezes ele vai receber da evolução da carteira, ele está ganhando não só na valorização do imóvel dele, que ele já estaria ganhando mais do que está vendendo, e vai ter um investimento ali mesmo, renda dentro da própria parcela que o adquirente vai pagar para ele. E fora isso, ele pode fazer no VGV. Eu vou tratar dentro de VGV, vou travar aqui o que eu tenho a receber e é aquilo, risco para a incorporadora que fez o negócio com ele e ele já valorizou. Então, assim, é muito raro você ver uma situação, a não ser que o empreendimento não se execute, que é muito difícil, que o terrenista não tenha vantagem, né? Então, tem que prestar muita atenção nisso. E como que é feita uma análise jurídica? Você acabou de falar, né? O que eu te expliquei, né? A gente costuma sempre pelo due diligence, né? Por exemplo, para empreendimentos dessa natureza maiores e até maior, a gente vai pedir certidão vintenária, registro de imóveis, a gente vai verificar o histórico desse imóvel, por exemplo, até ambiental, do passado, todos, né? Geralmente são imóveis que acabam se tornando urbanos, são rurais. A gente vai lançar camadas, vários sistemas, certidões negativas, né? Acaso, consulta em PJE e sistemas judiciais no Brasil inteiro, os sistemas que nós temos, né? Que a gente tem o Cred Localize e outros sistemas que a gente trabalha, que vão localizar dívidas do devedor ou processos, etc., no Brasil inteiro, tá? Até processo criminal, do devedor não, quero dizer da parte envolvida, né? Não só de uma parte, mas de todas as partes, mas especialmente aqueles que foram ligados ao imóvel. E aí depois de feito toda essa parte técnica, a gente vai ver o que é um negócio. É uma compra e venda, a gente vai elaborar um contrato de compra e venda. É uma incorporação, então nós vamos precisar do quê? Fazer toda a documentação da incorporação. É um condomínio que vai ser aprovado pelo município, a gente vai ter que fazer toda a parte prévia jurídica antes de levar isso ao município. Você me perguntou algumas dificuldades. A gente teve um caso que foi até um pouco hilário, que depois de um empreendimento praticamente aprovado, faltou a anuência do IPHAN, que é um órgão que a SEDAM exige, fica em Porto Velho, nós temos a sede lá, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ou seja, se aquilo é uma área arqueológica, é uma área que também seja quilombola, eu tenho que ir lá e pegar uma anuência desse órgão. Então, assim, o empreendimento às vezes não vai sair
E aí depois a gente acabou alterando, hoje a gente vai primeiro lá no IFAM, e nesses órgãos e já leva todas as certidões direto para a SEDAM, para as licenças, por exemplo, de instalação, de licença prévia, instalação e operação de empreendimento, tudo antes do que esperar essas etapas, porque a gente agiliza demais. Então, essa prática depois do negócio imobiliário e também essa segurança de trazer o máximo de documentos possíveis, ele evita essa perda de tempo. Olha, agora, em tal fase do processo, eu tenho que sanear isso. Então, a gente já sabe, nosso checklist ele é mais completo do que precisa. A verdade toda é essa. Para eu chegar para o empreendedor e falar, não, mas isso aqui não precisa. Não precisa. Vamos levar porque você vai com mais do que precisa para a gente não ter problema depois. Então, acho que é a eficiência nesse sentido, de ganhar tempo para o empreendedor. E o empreendedor tem que saber que sempre é um cronograma, né? Você vai fazer um empreendimento maior, um prédio, um hotel, um loteamento, um condomínio horizontal grande, ou mesmo um condomínio de casas, existe um tempo de execução de obra, existe documentação que precisa ser confirmada, e especialmente os contratos, todos os contratos que envolvem a incorporação a gente acaba fazendo. Né? E algumas etapas, né, que tem que se cumprir, né? Eu tenho acompanhado a Mazzucchi nos empreendimentos que ela fez aqui, desde o início da concepção do Macerato, depois do Maior, e agora, em breve, um outro empreendimento, vocês vão saber em breve. Eu estou acompanhando também o IBIS, né? E tudo dentro de uma etapa, né? Acho terreno, estudo de viabilidade, estudo de mercado, né? Então tem uma etapa a seguir, não é da noite para o dia. Então eu tenho falado para alguns construtores, começa um projeto, você está construindo casa aqui, está com outro empreendimento, começa um projeto, começa a fazer o estudo de viabilidade. Precisa, né, se organizar. Você precisa ter um cronograma. Eu sei que tempo é dinheiro, mas organização é importantíssimo. O planejamento ele é indispensável. Então, se você quer fazer, você olha, para quanto tempo é um empreendimento desse na média? Pergunte para o Cássio, pergunte para mim. A gente já tem a expertise de alguns, então a gente sabe. E esse investimento ele vai retornar, mas ele precisa desse tempo, né? É um tempo realmente de execução, de realização disso, né? Inclusive, igual o Arlindo falou agora há pouco, mesmo sendo especialista no mercado imobiliário, né, no direito imobiliário, mesmo praticando todo dia, né, o tema, ainda assim surgem assuntos que estão fora do nosso alcance, que são novidades que a gente não domina. Mas por que é muito melhor ter uma pessoa como o Arlindo, o AD Imóveis, né, o História do Arlindo? Porque além de especializado, está todo dia na área e vai estar muito mais preparado para te ajudar, porque a gente está vendo essa situação todo dia, né? Eu sou curioso, porque não adianta, advogado tem que ser curioso. Tem que ser investigador, só né? sei que nada sei. Se a gente achar que sabe tudo, pode parar, né? Infelizmente, não compactuo com isso. Não tem como ter soberba dentro da nossa... Se a gente errar, né, Cássio, a gente traz um prejuízo muito grande para o investidor, para o empreendedor, para os nossos clientes. Então, a gente tem uma responsabilidade. Essa autocobrança, ela é necessária. Lá no escritório, a minha pessoa jurídica, ela faz parte do IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Toda segunda-feira existem reuniões no Zoom sobre os temas mais polêmicos envolvendo o direito imobiliário. Então, a gente tem acesso para todos os advogados lá do escritório, mas basicamente eu assisto praticamente todos que eu posso, né? Esses dias eu estava estudando um assunto interessantíssimo, que é destituição do incorporador. Existe a possibilidade de você destituir o incorporador. Eu também não sabia disso, estou aprendendo agora. O próprio incorporador pode ser destituído. Então, assim, existem situações que são do dia a dia, né? São realidades diferentes se você está falando de mercado imobiliário de São Paulo, de Curitiba, né, do Rio de Janeiro, mas ainda assim a legislação é praticamente a mesma, entendeu? Então, a exceção de uma especificidade ou outra municipal, a gente segue a mesma cartilha e muda a nível de Brasil. Então, hoje, por exemplo, uma luta que existe não dá para entender por que loteamento não pode participar do regime especial tributário. Hoje ainda não pode. Se a Receita Federal concede esse benefício para o incorporador de condomínio, de prédio, né, de casas, também deveria conceder para o loteamento, porque foi alterada a lei do loteamento para se equiparar e incluir nele patrimônio de afetação. Então, se eu trouxe para o loteamento patrimônio de afetação, eu estou dando segurança para o meu cliente de que eu vou executar. E o loteamento ainda tem uma segurança sobressalente, que é o município ter cauções, ou seja, se o empreendedor não executar, o município vai lá e termina. E por que o município? Porque aquilo vai virar um bairro. Aquilo vai ser um novo bairro da cidade. Quando concluído, o município vai receber aquilo e vai tratar aquilo como um bairro. Então, você veja que interessante. Hoje está se lutando muito para incluir isso para o incorporador, para o loteador também, né, várias empresas, o benefício do RET, que ainda não está configurado, 100% configurado. Né? Maravilha. Papo muito interessante, viu? Muito conhecimento. Eu gosto de falar desse assunto. Estou apaixonado pelo mercado imobiliário e por o direito imobiliário também. Mas não tem como a gente continuar um assunto desse sem agradecer, mais uma vez, aos outros patrocinadores que nós temos, RJ Soluções de Segurança, do meu amigo Rian,
especialista aí, não só em segurança, mas também em serviços elétricos também. É um cara que sabe instalar toda a câmera que você precisar, monitoramento, automação, inclusive ele fez para mim na minha chácara. Rodrigo Campos, arquiteto, um grande parceiro e arquiteto, que me surpreendeu com a velocidade na entrega do produto. Tenho indicado alguns clientes para ele e tenho recebido somente elogios pela entrega que ele tem, pela atenção e por tudo que ele tem feito por esses clientes em tempo recorde. Eu acho que hoje tempo é dinheiro, a gente tem visto muito isso. E ainda a Rondotintas, do meu amigo Alisson, a maior empresa de tinta imobiliária, automotiva na cidade, na Avenida Canaã, de pai para filho, né, do nosso amigo Gideão, agora do amigo Alisson. Obrigado pelo apoio e pelo patrocínio no nosso projeto aí do podcast, do ADCast. Arlindo, e sobre a holding? O que você me fala sobre a holding? Patrimônio familiar. E depois eu quero saber também sobre essa nova reforma tributária que vai afetar para a gente. Mas vamos por parte que o assunto é um pouco complexo, né? complexo. A gente consegue tratar um pouquinho, né? Então vamos lá. Daí de um tempo para cá, Cássio, alguns anos eu acabei fazendo cursos de holding patrimonial. Como eu disse, né? Acaba que a holding patrimonial ela é uma forma de planejamento sucessório, né? Eu sou contra a legislação brasileira que não permite que a pessoa decida o que vai ser feito do patrimônio dela quando ela vier a falecer. No Brasil, você só pode testar, que é fazer testamento, ou doar 50% do seu patrimônio. Os outros 50% obrigatoriamente tem que ir para os herdeiros necessários. E aí, herdeiro necessário pode ser filho, pode ser pai, pode ser neto e etc. E a holding, ela já é utilizada por grandes empresários há muitos anos, né? Então, Silvio Santos, por exemplo, que faleceu recentemente, tinha uma holding. Gugu Liberato não tinha. Se tivesse, não teria esse problema hoje que estão enfrentando de inventário. Mas diversos outros empresários, aliás, a grande maioria deles possuem holdings, e aqui em Ariquemes a realidade não é diferente. Muitos empresários começaram a procurar profissionais de fora, advogados de São Paulo, do Rio de Janeiro, para constituir a holding. E o que é a holding? A holding é uma empresa de participações, né? O nome holding é de participações de outras empresas, e ela, dentro desse conceito de planejamento sucessório, que é o que eu gosto de trabalhar, tá? É o que a gente trabalha, você vai transferir o seu patrimônio para dentro de uma empresa, a pessoa física vai transferir o patrimônio para dentro dessa pessoa jurídica, chamada holding. Em algum momento ela vai incluir ali seus sucessores, seus herdeiros, e vai doar as cotas dessa empresa para os seus sucessores. Ela não vai doar os imóveis, né? Ela vai doar as cotas para os seus sucessores. E esses sucessores eles vão, depois do falecimento desse patriarca ou dessa matriarca, receber as cotas daquelas empresas. E aí existem instrumentos jurídicos muito específicos dentro da holding para regular isso, né? Por exemplo, você fez a doação, como é que eu fico? Eu fiz a doação, eu não sou mais parte da empresa, como é que vai ficar meu patrimônio? Meu filho, minha filha, meu neto vai mandar em tudo? Não. O doador, ele fica com usufruto, há uma instituição do usufruto vitalício sobre aquelas cotas, sobre o direito político que aquelas cotas representam, ou seja, todo mundo que é sócio de uma empresa, ele tem direitos políticos, ele tem direito de votar, tem direito de deliberar, de decidir. Esse doador geralmente vai ser também o administrador da empresa, não é obrigatório, mas vai ser o administrador da empresa. E todo fruto, todo rendimento que vier daqueles imóveis que integram aquela empresa vão vir para o patriarca. O dia que ele vier a falecer, há a transmissão desses bens dentro da holding para os filhos. Primeiro benefício tributário que nós temos, e aí já colocando aqui em relação à reforma tributária. Hoje, em Rondônia, nós pagamos 4% de ITCMD. 4% de ITCMD em relação ao quê? Em relação ao patrimônio, quando a gente fala de inventário, que é o mesmo imposto, você vai pagar sobre o valor dos imóveis, valor venal. Mas a gente sabe que existe uma tabela de referência que os cartórios aceitam hoje, e o judiciário acaba aceitando, a CEFIM acaba sendo condescendente. E dentro da holding, há 4% sobre o valor nominal das cotas. Quando eu faço a doação, eu tenho que recolher esse imposto. O que muda com a reforma tributária que torna a holding mais importante hoje para essa forma de planejamento? Dobrou essa alíquota. O ITCMD ele passa a ser um imposto de recolhimento federal. Ele não vai ser mais recolhido pelo estado de Rondônia, pelo estado de São Paulo, pelo estado do Paraná. O governo federal vai recolher. Essa alíquota de 8% ela é básica, ela vai ser progressiva, ela vai subir conforme o valor do patrimônio. E você já vai dobrar, então, o ITCMD, e aí o governo federal vai falar, Rondônia, então essa holding era aí, essa empresa era aí, esse inventário era aí, tá aqui teu dinheiro, esses 8%, e vai ser repassado aos estados, assim como acontece com o ITR em relação ao município. Nós recolhemos o ITR para o governo federal e volta para o município.
Então, essa é uma grande vantagem tributária de se fazer a holding hoje, antes da reforma, né? A outra vantagem é que não se paga ITBI na transmissão desses imóveis, né? O ITCMD, se você fazer a doação do imóvel, ele vai ser calculado mais ou menos sobre o valor de doação daquele imóvel ali. E aí, dentro da holding, você tem uma imunidade tributária para qualquer empresa, mas para a holding também, para a transferência desses imóveis. Então, você não paga ITBI. Você vai ter o custo só depois de registro em cartório e o custo da manutenção da empresa, que é o advogado e o contador, para formatar a empresa. E aí você vai fazer a distribuição do seu patrimônio conforme observa se é legítima. Se eu posso doar 50%, quer dizer, se eu posso dispor de 50%, que é o patrimônio disponível, que a gente chama, eu vou observar isso dentro da holding, vou passar isso para os meus filhos, né? E dentro da holding existe um instrumento, aliás, de qualquer empresa, chamado acordo de sócios, que é onde você vai definir todas as formas de governança com aqueles herdeiros e como vai ficar depois que o pai ou a mãe não estiver mais aqui, entendeu? Então, existem regras muito claras de transmissão de patrimônio, dispensa o inventário e tem esse benefício tributário do ITCMD, do ITBI e aí de alguns outros impostos. Hoje, na realidade de hoje, uma holding com administração de bens próprios, que ela vai pagar 11,33% de imposto, por exemplo, sobre locação. Se eu tenho aluguel, eu vou pagar 11,33%, na pessoa física você pode pagar até 27,5%, conforme a tabela progressiva da Receita, né? Então, hoje já compensa, de acordo com a nova reforma tributária, é um modelo viável para quem tem rendimento de aluguel. Na reforma tributária, aí a gente tem que fazer alguns parênteses aqui. O que acontece na reforma tributária? A reforma tributária vai trazer um imposto que não incidia sobre a locação hoje. Hoje a gente paga qual imposto sobre locação? Só paga o imposto de renda. Eu pago ISS para o município por locação? Não pago. Não pago. Eu pago ICMS? Não pago. Vai se pagar, porque aí estão sendo extintos, inclusive, o ICMS e o ISS, substituindo pelo IVA dual, e vai ser o IVS e ICBS. Esses dois impostos vão incidir sobre a locação. Então, vamos lá. Cenário básico aqui depende muito de cálculo. Uma pessoa física que tenha, depois da reforma tributária, 3 imóveis alugados na pessoa física e tem uma renda de até 240 mil por ano naqueles imóveis, isso tem que ser cumulativo, ela não vai pagar IVS, CBS, mas vai pagar o imposto de renda. Ela vai ter que pagar o imposto de renda ali, mas vai ficar numa faixa, se eu não me engano, até isento. Eu tenho que verificar até depois. 240 mil de ano, aluguel, de de até 3 imóveis. Passou disso, a pessoa física passa a pagar IVS e CBS, esse imposto, mais o imposto de renda, com base na tabela progressiva da Receita Federal. E aí, existem alguns instrumentos, e aí você me pergunta, tá, mas e na holding, vai compensar? A holding é mais ou menos. Na alíquota básica, a pessoa jurídica vai acabar pagando mais na alocação de imóveis, tá? Só que existe uma possibilidade de dedução, ou seja, é como se você tivesse uma compensação. O que você gastar, investimentos ali, vai ser deduzido daquela base de cálculo. Existem alguns fatores de redução. Aí aqui a gente vai demandar muito tempo para eu explicar, mas basicamente é o seguinte, compensa sim ainda manter na pessoa jurídica, a depender da quantidade de imóveis alugados e dos valores. Então a gente tem uma calculadora lá no escritório, sempre que a gente coloca, da reforma tributária, falando sempre, tá, pessoal? Ainda não foi aprovado, mas a tendência é que a reforma seja aprovada nesse formato. Então, pessoa física não vai pagar até 240 mil por ano com 3 imóveis, passou disso, mas eu tenho 244 imóveis, já não é cumulativo, já pago. Já vou pagar IVS, pagar IVS CBS. E aí, na pessoa física, já vai subir ali para 16% mínimo, entendeu? E na pessoa jurídica vai depender do valor anual. Então, assim, a gente compensa fazer a holding, para esse planejamento que eu te falei, compensa sempre. Tá? Vai sempre pagar mais barato utilizando esse sistema que se utiliza hoje. Em relação à administração de imóveis, locação de imóveis, a gente tem que fazer conta. Entendi. Por isso que tem que... Você vê como é que é complexo, que num podcast a gente não consegue explicar, né? Não, tem que ter assessoria. A gente tem que fazer um podcast só para isso. E aí vocês vão fazer, então, a análise se compensa ou não nessa casa do aluguel. Exatamente. A depender do que a pessoa declara, do que a pessoa recebe e das deduções que ela possa ter, aí para a sucessão patrimonial, com certeza, né? Compensa, né? Dentro da sucessão, é indiscutível que a holding continua sendo um remédio. Eu tenho muitas famílias hoje, né? Claro que por sigilo eu não vou falar, mas muitas famílias de ariquemes que já se atentaram para isso, mantêm a holding comigo lá, né? Então são contratos vitalícios e as holdings, elas são, cada uma é uma receita de bolo, como eu costumo dizer, não existe uma receita geral. Eu tenho holding rural das pessoas que são do agro, eu tenho gente que loca imóvel, eu tenho gente que tem posto de gasolina, então eu tenho de todos os cenários, e assim, a gente está atento também para a questão da reforma tributária. Hoje eu faço parte de um grupo de EPS, que é Engenharia de Planejamento Sucessório, do professor Pablo Arruda.
vamos dizer assim, o ponta de lança hoje do direito sucessório no Brasil para planejamento, né? Porque inventário não é planejamento, inventário é falecer e deixar acontecer. Tá? Então, não é só a holding também que é uma forma de planejamento sucessório, tá, Cássio? Existem outras formas da gente fazer isso. Tá? Então, assim, muitas vezes tem que discutir o patrimônio da família, não há receita de bolo, mas a holding, indiscutivelmente, acaba sendo um dos melhores. Eu tenho, nos negócios que a gente tem feito, cada vez mais visto as holds patrimoniais. Holdings patrimoniais. A gente tem holdings patrimoniais, temos holdings operacionais, que são aquelas que vão controlar as empresas, a gente segrega isso, né? É importante dizer que não é uma coisa só. Existe muita coisa errada no mercado, tá? Tanto no mercado nacional, pessoas vendendo situações que vão trazer prejuízo fiscal depois. Só para exemplificar o que eu estou dizendo, porque alguém pode ouvir falar na internet, um sistema de 3 células. É um sistema que uma holding empresta o imóvel, doa o imóvel para outra holding que vai alugar aqueles imóveis para terceiros. E isso hoje já foi autuado, Secretaria do Rio Grande do Sul, recentemente dizendo que o sistema de 3 células é uma forma de fraude. Então a gente está sempre consultando, né, a Receita Federal, as consultas COSIT, acompanhando o planejamento sucessório dentro desses grupos. Então é o que eu digo sempre, eu estou ali dentro do direito imobiliário, no Ibradinho, acompanhando todas as tendências e também dentro da holding a gente está sempre acompanhando. Mas é um instrumento muito interessante, tanto que eu fiz para a família da minha esposa, para o meu sogro recentemente, e eu acho que é algo muito eficiente. A gente precisa conversar a respeito disso, né? Falamos, né? Para a imobiliária, tanto a patrimonial quanto essa da locação operacional, a gente vai precisar trabalhar. Arlindo, além da parte jurídica, o advogado pode ajudar na estratégia de lançamento e venda? De que forma que você acha que é possível isso? Eu acho que sempre o advogado tem que estar presente nessas estratégias de venda, né? Tem muita estratégia de marketing, por exemplo, que tem que ser respeitada. Vamos dizer, uma coisa básica e é legal é que você não pode anunciar um empreendimento sem registro imobiliário. Né? Então, muitas vezes tem advogado que não sabe disso. Então, o cliente lá, às vezes um cliente novato, isso vai acontecer. E isso vai acontecer geralmente no lançamento, porque é onde vem a propaganda, vem o marketing. Até mesmo na forma de venda, né? A gente tem alguns formatos em que você vai reservar lotes ali no lançamento e você tem que ter um documento jurídico que seja pertinente, porque não necessariamente você vai assinar contrato naquele dia do lançamento, né? Então, você vai, às vezes, receber um valor a título de luvas, a título ali de sinal de negócio, o que a gente costuma chamar de pré-venda, e já com registro imobiliário, tudo ok. A gente precisa de um documento eficiente, para que aquela pessoa ali, fui lá, me empolguei, reservei o terreno e paguei a taxa. E agora? A consultora tem que devolver o dinheiro, a SPE tem que devolver o dinheiro, não tem? Aquele documento é válido? Então, a gente costuma trabalhar nisso, nos lançamentos, nesses documentos, por exemplo, e é interessante sempre que a gente esteja, inclusive, junto nos empreendimentos na época de lançamento, né? Sim, porque tem coisas triviais que não vender sem registro, né? Aí quando a gente fala da locação, inclusive, que a gente não paga o aluguel antecipado, quando a gente tem uma garantia locatícia, né? É difícil de explicar, mas gente, tá na lei, eu não posso pagar. Não pode. Não é pagar, né? Não posso receber o aluguel antecipado do cliente quando eu tenho uma garantia locatícia. E ninguém está inventando, está tudo na lei. Fala na né? lei. E se você fizer errado, são práticas que né? mas todo mundo faz assim. Pois é, gente, mas todo mundo errado. Aqui em Ariquemes, por exemplo, é comum quando você vê uma pessoa alugando um imóvel direto, ela recebeu aluguel antecipado, mas você pode ver que provavelmente ela não tem outra garantia locatícia, né? Nós trabalhamos, a imobiliária trabalha dentro da lei e com garantia locatícia. Então, a forma de você alugar um imóvel é exigindo uma das modalidades de garantia locatícia. E ao ter uma garantia locatícia, você não pode cobrar aluguel antecipado. Isso é básico. Eu estava, uma cliente agora, não vou deixar com você porque você não paga o aluguel antecipado. Eu falei, não é que eu não pago, eu não recebo aluguel antecipado. E é por conta disso. Entendi, então vou colocar a venda. Então é importante dar essa clareza, né? Com certeza. São coisas básicas, mas que o pessoal não sabe. Vou falar de um assunto interessante que a gente vai discorrer bacana também, Arlindo. Sobre as chácaras, as chácaras recreativas que nós estamos tendo aí nos alagados, né? E nós vendemos algumas chácaras, inclusive, e sobre a possibilidade de viabilizar a regularização das que já existem e das futuras que podem existir, né? Como é que a gente poderia fazer isso? Então, esse projeto que a gente tem discutido, né? Tentando levar para aprovação, para que a prefeita possa propor, por exemplo, para a Câmara de Vereadores aprovar. Como é que é? Fala um pouquinho dessa lei para a gente entender. Vamos entender, né? Primeiro, dizer que eu acho, e aqui uma opinião pessoal, que o município está perdendo muito de não já ter regularizado essas situações para empreendimentos. Nós temos aqui em Ariquemes os alagados, né? Que são lindíssimos, são paisagens muito bonitas. O alagado do Jamari, o alagado do Canaã.
Então, a gente precisa regulamentar a forma de realizar empreendimentos nessas áreas que a gente chama de periurbanas, né? O que são as áreas periurbanas, cara? São as áreas que não estão nem na cidade e nem têm uso rural. Elas não produzem, né? Ou não estão ali mais para que se possa produzir. E aí, a gente pesquisando Brasil afora, inclusive quando o Gustavo Silveira, o último procurador do município antes do Breno, estava aí, a gente discutiu muito a respeito disso, situações de outros municípios que têm lago artificial, né? E como que a legislação imobiliária se adaptava para aquelas situações, porque criou um lago, automaticamente o pessoal quer ter rancho, quer ter chácara, quer ter empreendimento lá. Então, os municípios eles têm que se adaptar a isso. E foram criadas leis específicas para zonas especiais de chacreamento, zonas especiais de interesse daquelas pessoas especificamente. E ali foi estabelecido normas para condomínio, né? Então, por que condomínio? Porque muitas das vezes, pela distância, o poder público não vai lá coletar lixo. Então, fica ali aquela auto-realização. O condomínio vai ter que se autocompor para coletar lixo, para regular a parte interna. Mas daí, você consegue regulamentar esse empreendimento de forma que as unidades autônomas pertençam a cada um daqueles adquirentes ali. Nós temos situações aqui consolidadas de fato em que existem associações, né? Essas associações receberam esse imóvel e as pessoas ali elas estão em fração ideal ou estão sócias, né, associadas a essa associação que é a proprietária do imóvel. Então, dessa forma, a gente não vê uma irregularidade formal. Eu particularmente não vejo. Mas ainda não está resolvido esse problema do ponto de vista urbanístico e do ponto de vista do município. Como eu disse, eu acho que o município perde muito de não regulamentar para o futuro, porque teria muito investimento nessa área. E eu não acho nem um pouco difícil a gente aprovar um projeto de lei, e nós apresentamos um projeto de lei já, acho que você se recorda, o ano passado. Tenho conversado com os vereadores a respeito, com todos os vereadores já tem algum tempo. O município estava com algumas outras pautas, mas a gente vai voltar a trabalhar nisso, para que se regularize essas áreas de chácara, né? Claro que a gente tem realidades diferentes, tá, gente? A gente tem chácaras lá com 2.500, 3.000 metros, tem o que querem dizer que é uma chácara de 500 metros, eu já não concordo, já acho que aí acaba sendo um terreno pequeno, um lote, né? Mas a gente consegue sim trazer um instrumento que pelo menos ele consiga padronizar essas aqui, regularizar essa propriedade imobiliária, como aconteceu nesses outros municípios. Vai trazer também o município alguma renda, né? E aí o município não vai se obrigar à prestação de serviço. O que nos preocupa é, muitas vezes, lançamento desenfreado de empreendimentos, né? Sem que o município controle isso, que ainda que estejam na área rural, a grande maioria está no quê? Nesse perímetro periurbano. Tão próximos da cidade, relativamente. E isso não é difícil de regularizar. Uma lei muito bem feita, ela pode regularizar essas situações. E eu acho que a gente consegue, sim, trabalhar isso, né? É importante porque o desenvolvimento ele chega, né? E aí vai avançando. Fizeram as PCHs, se formaram os alagados, naturalmente começou a se formar uma demanda de lazer, de esporte, né? E aí o mercado imobiliário vai avançando, ele é pujante, Exatamente, não espera, né? não espera. Ele vai. E aí, se você não cria uma normativa para isso, você vai cada vez mais deixar a margem para coisas irregulares, né? Para criar certos problemas, né? Exatamente. Você pode evitar isso, né? O que eu ouvi muitas das vezes foi, e aí as normas dos outros estados, dos outros municípios que eu vi são no seguinte sentido. A gente vai lá, busca um laudo, por exemplo, de um agrônomo, onde vai constatar que aquela área ali já era de lazer, ela não tem mais produção. E são áreas que já foram diminuídas, né, abaixo do módulo rural. Então, se eu tenho abaixo da fração mínima de parcelamento, que se eu não me engano aqui era 4 hectares, acho que agora diminuiu ainda um pouquinho. A Janaína do cartório até que me falou outro dia. 2 hectares, né? 2 hectares. O módulo então era 4, hectares, o módulo né? rural agora foi para 2. Então já diminuiu bastante. Mas a grande maioria desses empreendimentos, eles são menores que isso. E qual a dificuldade de você, então, caracterizar isso? Pedir para que o INCRA descaracterize, tem um procedimento relativamente simples. A gente já conversou com o superintendente do INCRA, o Flávio, então um abraço para ele, sobre isso. Eles que tinham que marcar uma reunião para a gente tratar isso com o município e tudo mais, para procedimentalizar. Mas o que precisa, principalmente, é a iniciativa do Poder Executivo, porque esse é um projeto de lei que tem que sair do Executivo, por uma norma, né, por regulamentação, e aí vai para o Legislativo para debate. Mas é importante que o Executivo, pelo menos, crie essa ideia. A gente já levou isso para o Executivo, passei isso para o vice-prefeito, para o André Rosseto, já conversamos com a Carla a respeito,
com o Cândida de Pur. A gente entende as dificuldades do município, mas é algo que tem que ser regulamentado. Então, eu acho que é possível, sim, a gente ter esse debate saudável com o poder público e trazer algo que seja favorável, porque o pessoal quer, todo mundo quer a sua chácara todo mundo quer seu documento. E está só começando ainda está só começando. Não tem como a gente fechar os olhos para essa grande demanda que tem nos alagados. Não tem como fechar os olhos. Todo dia é uma nova chácara, é alguém construindo, é alguém planejando vender. Todo final de semana a chácara está lotada, é jet, é barco, né? Exatamente. Nós temos que explorar a questão do lazer. Nós temos que explorar o turismo. Isso aí vai virar um turismo. Daqui a pouco você tem um flutuante, um hotel flutuante, um restaurante flutuante, né? E aí a gente começa a entrar no cenário, no estado e no Brasil, de pontos turísticos aqui para atrair também investidores, para atrair pessoas que venham aqui, como tem em Cacoal-Sava Park, por exemplo. Exatamente. Teve situações de construtoras mesmo que vieram falando, não, tem um lema, né? Água é vida. Então, você, fazer um condomínio, às vezes um empreendimento ali à beira do lago, que é muito bonito, nossos lagos aqui, é interessante, mas sem normatização acaba complicando. A gente entende que a área urbana ou expansão urbana acaba próximo ali dos alagados, né? Bem próximo. Então, dali para frente, nós temos áreas rurais, nós temos dezenas, centenas de pessoas que querem investir ou querem fazer parceria, mas nós não temos ainda uma ampliação para essa zona, que tem que ser criada uma zona especial. Não estou dizendo que aquilo ali precisa virar cidade. Eu estou dizendo, sim, que existe uma forma excepcional de se garantir uma zona de chacreamento, como existe em outros municípios, e regulamentar os chacareiros já consolidados e prever normas próprias para o futuro, para condomínio de chácaras. Com normas que preservem o meio ambiente, com normas que não, né? Exatamente. Porque se não fizer isso agora, é pior. Aí que vai realmente degradar o meio ambiente. Vai degradar o meio ambiente, vai crescendo de forma desordenada, e é aquilo tudo que você busca coibir dentro do direito urbanístico, né? Dentro de planejamento. Quando a gente fala em planejamento, se você está vendo que a cidade está crescendo, e a área rural faz parte da cidade, né, gente? A gente tem que lembrar disso. Sim. Queira ou não queira, passou aqui a área urbana, essa linha para lá é a área rural, mas muitas vezes está muito próximo da cidade, e as pessoas elas não estão vendo ali o potencial econômico e imobiliário desses imóveis, e a gente precisa trabalhar nisso. E a gente não consegue atrair grandes investidores para que façam empreendimentos, né, em torno do lago, do alagado, porque as grandes empresas, elas querem trabalhar dentro da norma, dentro da lei, né? Porque elas não podem trabalhar fora, né? Então a gente afasta os grandes empreendedores que querem empreender, mas não encontram um ambiente favorável com legalidade para fazer isso, né? Então acaba deixando de lado. E tem muito potencial, né? A gente já conversou, inclusive, com alguns investidores que gostariam de fazer. Nós já sonhamos, idealizamos fazer alguma coisa lá, mas infelizmente a gente esbarra na questão da legislação, e eu penso que a gente está perdendo a oportunidade de fomentar o mercado imobiliário, perdendo a oportunidade de fomentar o turismo na nossa cidade e perdendo a oportunidade de tributar, né, de arrecadar. Né? Nós participamos muitas vezes. Vezes de debates lá até na Câmara Municipal, debates ali muitas vezes na Sala Fria, com pessoas interessadas de diversos locais, né? E eu acho que tem que voltar esse debate, né? A gente tem que sentar, o Poder Legislativo tem que participar, tem que cobrar. Eu sei que é uma iniciativa do Executivo, o Executivo está assoberbado, mas é algo que você não pode ignorar. Nós falamos aqui isso várias vezes, né? Não só para o potencial, mas também para o crescimento desordenado, né? Então, você aí que está nas chácaras, que tem conhecimento, procure também nos ajudar, procurando o poder público, trazendo ideias para resolver isso, né? Eu já trouxe essa ideia, que na verdade a gente observou em outros lugares, né? Nenhuma novidade, onde existem lagos, que são aproveitamento de jet ski, aproveitamento, né, com hotéis, com pesqueiros lá para o sul do país, principalmente, que as normas são um pouco mais organizadas. Foi repassado isso tudo para o município, a título de ideia, olha, aqui nós temos um modelo, que tal, né? A gente partir disso aqui. Mas, infelizmente, a gente não chegou num desenvolvimento ainda. Mas eu vejo muito potencial e eu acho que é necessário. Mas não vamos desistir, não, porque eu participo, sempre participei, você também, de discussões, debates no Conselho da Cidade, nas audiências públicas que teve, né? E se a gente está hoje, se nós estamos hoje num momento favorável para empreender em algumas áreas do município, se nós temos hoje alguma legalização, né, novas normas para empreender, como a verticalização, com a possibilidade de fazer condomínios com, no mínimo, 250 metros quadrados,
é porque houve o nosso trabalho, né? Lutou, a gente lutou, né? A gente lutou e aqui é tudo dentro do debate. É isso que eu digo. Você debater política é muito legal. Uma política pública que trouxe crescimento econômico para Ariquemes. Né? Não tinha por que essas situações não serem resolvidas. Mas muitas vezes a gente sabe que aquela demora, aquele entrave precisa de um empurrãozinho, né? Então a gente precisa estar ali cobrando. Precisa né? estar em cima, né? Você que tem poder também de tentar ajudar, de falar alguma coisa, né? De cobrar do executivo, de cobrar dos vereadores, né? De participar das audiências públicas, participe, porque faz a diferença quando a população se envolve, né? Eu quero mais uma vez fazer um agradecimento aqui aos patrocinadores. A Mazzuti Construtora Incorporadora, dos meus amigos Márcio e Giane Mazzuti, grandes parceiros imobiliários. Estou esperando vocês para fazer um novo empreendimento, viu? Já já vocês vão saber onde vai ser. Alguns já sabem, tá? A fofoca correndo na cidade. Protseg, né, de segurança do trabalho, com o nosso amigo Márcio. Um grande parceiro do podcast, incentivador. Fibracom, a melhor provedora de internet. Mariana e Matheus, muito obrigado pelo apoio. Estão localizados ali no Lago, ali na Praça do Lago. E também o Romeu, um grande parceiro e investidor do mercado imobiliário. E Didio, que agora, nos últimos dias, resolveu apoiar o nosso evento também. Estou aqui com a água da Caiari, recebi um kit, mas não consegui trazer, não consegui gelar a tempo. Em breve vou trazer aqui para todos também poderem ver. Obrigado, Edgar, meu amigo de longa data, desde que eu cheguei em Ariquemes, desde 2002, quando eu cheguei em Ariquemes. É um grande amigo que eu tenho desde aquela época lá e agora apoiando o nosso podcast. Arlindo, o que você pode dar de dica, de conselho para os advogados que estão entrando no OAB? Rapaz, todo ano forma quantos advogados? É muito advogado, né? Agora nós temos duas faculdades, né? A FAAR e a FAEMA, na nossa cidade, lançando muitos profissionais. Eu digo que sempre tem espaço para todo mundo, para quem quer estudar, né? Para quem tem interesse em se especializar, ser producente. Hoje, o nosso mercado mesmo do direito está muito voltado para a internet, cresce muito, né? Quem tem crescimento orgânico nas redes sociais, quem engaja. Mas eu digo sempre, isso é importante, mas a prática, ela no nosso direito imobiliário, nessas áreas que a gente atua, ela é muito importante, né? Às vezes o conhecimento teórico, ele não vai resolver tudo. Então, minha dica para você, advogado novo, primeiro, se especialize em alguma coisa. Se for se especializar no direito imobiliário, procure trabalhar na área, procure fazer, né, atuar e buscar conhecimento específico nessa prática dessa área. O direito imobiliário ele tem muitos assuntos, né? A gente está falando aqui de locação, de incorporação, e dentro desses subassuntos tem diversos outros. A gente vai ter uso capião, adjudicação compulsória, regularização fundiária, parcelamento solo, loteamento, desmembramento, né? Hoje eu estava numa discussão, fazendo parênteses bem interessante, com o procurador do município sobre se uma avenida ela não é pública, uma avenida que existe, se eu posso desmembrar aquele imóvel. Ela não é uma avenida do município, ela é uma avenida particular, mas que todo mundo utiliza. E a gente achou um conceito de que isso é possível. E o desmembramento é uma forma de parcelamento solo. E você vê, a gente vai buscar isso com construção jurídica de várias normas. Você vê que não é tão simples assim para a gente achar essa solução. E daí que eu digo que é a prática, está todo dia dentro dos órgãos, está todo dia trabalhando ali e a gente vai construindo isso. Então se especializem, estudem e especializem de fato numa área que você goste. Não adianta você, eu acho que isso vai dar dinheiro, se você não gostar, não vai para frente. Isso eu vejo muito no mercado imobiliário também, quando os corretores iniciam, né? Aí eles querem fazer um pouco de tudo, não se especializam, não estudam. Eu não vejo, não é uma crítica pessoal a ninguém, mas eu não vejo, assim, os corretores buscando conhecimento, né? Fazer cursos. Eu, por exemplo, faço todo ano mentoria. O Arlindo, eu sei que faz especialização todo ano. Todo dia está estudando, todo dia está aprendendo, como eu também, mas está sempre buscando referências lá fora, fazendo especialização, participando de mentoria e não é diferente no mercado imobiliário. E aí eu vejo muitos corretores, acho que vão entrar no mercado e vai ficar rico, né? Advogado vai ficar rico, corretor vai ficar rico. Tem os bem-sucedidos, como vai ter em toda profissão. Mas, naturalmente, estão fazendo alguma coisa diferente. E o principal, faça chuva ou faça sol, eles estão lá naquele nicho que eles resolveram trabalhar, se especializando, estudando, aprendendo, tomando pancada, errando, acertando e não querendo mudar, né? Faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa, faz outra. E às vezes até ter mais de uma profissão no mercado imobiliário, não sei se você sabe, Arlindo,
Mas os corretores, eles entram como um bico para ser corretor de imóveis, né? Não, eu não sei se você sabe, minha mãe é corretora de imóveis. Eu tenho muito orgulho dela ser corretora. E é uma profissão, e o pessoal não se especializa. Você é corretor de imóveis, só sou corretor de A imóveis. minha mãe se especializou em incorporação imobiliária. Minha mãe trabalhou em Curitiba na Gonzaga, que é uma imobiliária muito antiga, e foi trabalhar depois em incorporação para a Brooksfield, que é uma grande incorporadora lá no Paraná. Ficou muitos anos trabalhando com eles. Agora ela se aposentou, foi para o litoral, na casa dela, e está trabalhando como corretora de imóveis lá, Cássio. Então, assim, ela levou aquilo como profissão, se estudou muito, se cercou de grandes profissionais mesmo, já tendo uma idade, quando começou a trabalhar como corretora. E é uma profissão que eu admiro muito. Eu admiro o corretor de imóveis, admiro porque não é fácil você conseguir fechar o negócio e depois, além de todos os prós e contras, você tem que estabelecer uma base jurídica, uma base de segurança para o cliente, não só no momento de comprar, de demonstrar o imóvel, até a finalização do negócio. O corretor então, tem que ter multiespecialidade. É um processo longo, o cara tem que entender de muita coisa. Embora a gente tenha assessoria jurídica, tem que entender um pouco de direito, porque não tem na hora de estar fechando negócio, o cliente perguntar alguma coisa, você fica, ei, como é que é o negócio? Você tem que saber na hora, né? Contabilidade, venda, lidar com pessoas, né? Enfim, um pouco de tudo. Arlindo, e quem quiser te procurar, nós estamos chegando ao final do podcast, quem quiser te procurar para poder pegar uma assessoria, aprender, absorver conhecimento, contratar a sua assessoria, como é que pode te achar, onde? Então, primeiro eu quero lá nas redes sociais, a gente tem o Instagram, @frareadvocacia, tá? O meu Instagram é Arlindo Frade Neto, é @ArlindoFR, tá? Tem muito material que a gente acaba divulgando, nas redes sociais. A gente está ali na Alameda Piquiá, no edifício Piquiá Center, número 1823, no segundo andar, é a Frade Advocacia, o nosso escritório. E a gente está sempre à disposição. Eu gosto de conhecer pessoas, de pessoas interessadas, né? Então, entre em contato, seja pela rede social, seja pelo telefone do escritório, que é o 3536-3185. Tá? Só mandar uma mensagem para a Carol, para minha secretária, que ela já marca lá reunião a hora que precisar. E estarei sempre à disposição. Agradecendo mais uma vez a Cássio do carinho e parabéns pelo podcast, tá? Tá excelente. Muito obrigado, Arlindo, pelas palavras. Obrigado pela participação. Por ter aceitado o convite. Hoje foi um podcast diferenciado, muito conhecimento, muito conteúdo, e ficamos aqui, então, no nosso terceiro podcast, o ADcast, o podcast do mercado imobiliário, onde você vai estar sempre informado em primeira mão de tudo do mercado imobiliário de Ariquemes, das principais tendências, do mercado jurídico, da questão mercadológica, do que está vindo de novidade para a cidade. Então, fique ligado no próximo episódio, que vem mais novidades por aí.